A COP28, que será realizada este ano em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, será uma nova oportunidade para o avanço da agenda de descarbonização das economias e o cumprimento das metas do Acordo de Paris. Isto é, limitar o aquecimento global em até 1,5 graus em relação aos níveis pré-industriais. Questões como o financiamento de ações de enfrentamento das mudanças climáticas nos países em desenvolvimento, a definição de metas globais de adaptação dentro de um modelo justo de transição energética, entre outros tópicos, deverão movimentar a programação. Como estratégia já anunciada pelo governo, o Brasil deverá se apresentar como um provedor de soluções climáticas, destacando projetos de reflorestamento, produtos de baixo carbono e o vasto portfólio de energias renováveis do país. Eu sou Bernardo Menezes e neste episódio do Além da Energia vou conversar com a diplomata Lilian Chagas, diretora do Departamento de Clima do Ministério das Relações Exteriores. Ela chefiou a delegação brasileira na Conferência de Bonn, na Alemanha, evento preparatório para a COP28, realizado em junho deste ano. Participa do bate-papo também a Flávia Teixeira, gerente de responsabilidade social corporativa e transição energética da ENGIE Brasil. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada, Bernardo. Um prazer participar, colaborar com essa discussão muito momentosa nesse momento. Obrigada, Bernardo, pela mediação e muito obrigada, Lilian, por sua disponibilidade. A gente acredita que a gente pode levar um conteúdo bem interessante para os nossos ouvintes, né, nossa audiência do Além da Energia, e super relevante para o futuro do Brasil. Nós que agradecemos a participação das duas. E, Lilian, para a gente começar, você liderou a delegação brasileira na Conferência de Bonn, preparatória para a COP28, e eu queria saber o que foi possível encaminhar nessa primeira rodada de discussões. Muito bem. Bonn foi a reunião dos órgãos subsidiários da Convenção do Clima, né? Então, é uma agenda, é toda a agenda da negociação que acontece em 2 semanas. E a reunião de Bonn, ela foi muito produtiva porque ela dá um encaminhamento para permitir que decisões sejam tomadas na COP, agora que se inicia no dia 30 de novembro em Dubai. A reunião teve um problema de discussão de agenda que acabou tomando muito tempo dos grupos negociadores. Isso não foi muito positivo, porque se perdeu muito tempo discutindo se ia colocar um ponto de mitigação, se reabrir uma negociação sobre mitigação ou não. E os países em desenvolvimento reunidos, né, no grupo G77, eles defendiam que não, que nós temos que ter o foco nesse momento em implementação das NDCs. Então, eram contrários a abrir uma discussão nova ou retomar uma discussão de redução de emissões e queriam insistir em meios de implementação, como o sistema pode ajudar todos a implementarem as suas NDCs, que esse parece ser a grande prioridade, né, em 2023, que o primeiro ciclo de NDCs já está conhecido, e os desafios que os países consigam implementar as suas contribuições nacionalmente determinadas. Então, a reunião acabou sendo um pouco tumultuada por essa discussão de agenda, mas, ao final, foi possível encaminhar, né, avançar, amadurecer as discussões em todos os principais temas, que são o balanço global do Acordo de Paris, o Fundo de Perdas e Danos, a meta global o Objetivo Global de Adaptação e uma conceituação, um aprofundamento do que as partes entendem que seja o conceito de transição justa, né? Então, aí, além de Bonn, eu participei junto com colegas do Ministério do Meio Ambiente e aqui do Relações Exteriores, nós participamos da pré-COP, né? Os Emirados Árabes Unidos convidaram vários países, tinham 100 países em Abu Dhabi, onde se deu seguimento, né? Se deu um pouco mais de maturidade a essas decisões que se espera tomar em Dubai. E é bom a gente ficar por dentro dessas movimentações já, né, Flávia? Você tem acompanhado as discussões da COP. Os diversos atores têm manifestado as expectativas para mais essa Conferência do Clima.
Como de praxe, a Confederação Nacional da Indústria, por exemplo, já publicou uma série de recomendações, entre elas, maior clareza em relação às estratégias para cumprimento das contribuições nacionalmente determinadas. Que pontos você destacaria? Obrigada, Bernardo, pela pergunta. Bom, eu acho que tem uma questão conceitual que precisa ser compreendida, né? São dois pontos fundamentais. As realidades, né, diversas enfrentadas pelos países do norte e do sul global, isso é uma coisa que aparece sempre nas negociações, né, e é super relevante quando a gente fala de alinhamento de estratégia, parametrização, né, sempre respeitando as ações e as responsabilidades e as peculiaridades e as soluções regionais. Isso é algo que a gente tem visto e eu não me canso de elogiar como que a diplomacia brasileira tem se posicionado já reiteradamente, respeitando isso, fortalecendo o que é a realidade nacional, as demandas, as necessidades da sociedade brasileira e dos setores produtivos. Então, vou dar um pequeno exemplo. O Brasil tem hoje uma matriz elétrica, para a gente falar de setor de energia e elétrico, majoritariamente renovável, né? Esse ano a gente já atingiu mais de 90% de geração na nossa matriz, onde a maioria dos países signatários do Acordo de Paris pretende chegar em 2050. Recentemente a gente foi para a Climate Week em Nova York e a gente percebe que o debate internacional se pauta muito em gargalos tecnológicos, inovações tecnológicas por conta disso, e o Brasil, com abundância de recursos renováveis, ainda enfrenta debates sociais, competitividade, desindustrialização e uma legislação ambiental extremamente restritiva comparativamente com os demais países, sem que esse capital natural seja devidamente precificado. Então, a gente tem aí uma falsa interpretação, uma interpretação meio que errônea dessas realidades, né? O Brasil tem um problema seríssimo, que já foi constatado em diversas modelagens, que é o desmatamento ilegal. Isso não pode ser confundido com a sustentabilidade, a cultura de sustentabilidade, o respeito ao meio ambiente, às questões sociais que os negócios brasileiros enfrentam e ajudam a solucionar junto com o poder público. Nós temos aí modelos que indicam que o Brasil, se não conseguir resolver a questão do desmatamento ilegal, enfrentar o desmatamento ilegal, reduzir significativamente até 2030, não tem rota tecnológica que nos coloque na trajetória de neutralidade climática em 2050. Então, acho que esse é um ponto importante que a indústria brasileira, que vem se transformando, vem se inovando, vem trabalhando muito as oportunidades que a gente tem na agenda climática por conta de uma matriz elétrica e energética potencialmente mais limpa do que comparativamente ao resto do mundo, com muitas oportunidades assim de melhoria, né, em termos de eficiência energética, com muitas oportunidades aí de melhoria, de conversão de outras indústrias mais carbono intensivas. Mas é isso, acho que um pouco do que a Lilian já falou, e a gente acredita que o Global Stocktake, né, que é o mecanismo de transparência do Acordo de Paris, que esse ano, né, vai ser debatido da COP28, vai nos ajudar num planejamento e ter tomadas de decisões mais efetivas e assertivas. A gente não pode deixar de falar da importância de nós avançarmos na implementação do mercado global de carbono, né? Assegurar a transição justa, a gente insiste muito nisso, isso é uma mensagem da CNI, transição justa e com segurança dos projetos e metodologias do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto para o novo Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável do Acordo de Paris. Então, acho que um dado relevante é que o MDL, né, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, repercutiu no Brasil investimentos da ordem de 32 bilhões de dólares nos últimos 15 anos, deixando de lançar 124 milhões de toneladas de gases de efeito estufa na atmosfera, sendo quase que 50% de projetos desenvolvidos pela indústria brasileira. De acordo com um estudo da CNI sobre determinadas condições econômicas, o MDS é o aproveitamento desse ativo que o Brasil tem, um dos maiores emissores de crédito de carbono no âmbito do Protocolo de Quioto, tem um potencial de aumentar o PIB brasileiro em cerca de 30 bilhões de reais e fomentar
a criação de 70 mil postos de trabalho até 2030, né, caso a gente assegure, de alguma forma, essa transição desse ativo para um novo mecanismo do Acordo de Paris. E isso é fundamental, ao nosso ver, para assegurar a confiança dos investidores, dos desenvolvedores de projeto, para investir nessa nova fase, né, do mecanismo de mercado, que é um dos mecanismos aí nos quais a gente investe e implementa de ferramentas para né, o atingimento da mitigação da crise climática. E a mobilização dos países para o financiamento climático, como a Lilian já falou, né, assegurar um tratamento equitativo da mitigação com a agenda de adaptação, já que o Brasil tem dimensões continentais e enfrenta crescentes vulnerabilidades climáticas. Né, esperamos aí que o Brasil consiga avançar até a COP numa estratégia nacional de adaptação, porque a gente acredita que isso vai ser fundamental para subsidiar as negociações internacionais. Aproveitando que a Flávia tocou no tema do balanço global do Acordo de Paris, Lilian, que propostas o Brasil deverá levar à COP28 e o que esperar desse balanço global? Certo. O balanço global, como a Flávia já mencionou, ele é ele é um mecanismo de transparência e de ambição do Acordo de Paris. Então, esse exercício que foi mandatado, né, pelo artigo 14 do acordo, ele se insere numa sequência de ações que objetivam aumentar a ambição dos países no combate à mudança do clima. Então, o acordo foi né, adotado, aprovado em 2015, entrou em vigor em 2016, os países apresentaram imediatamente as suas NDCs, né, as suas contribuições nacionais, e ele encomenda, então, 8 anos depois, em 2023, um balanço, né, que resultados se está conseguindo com essas metas nacionalmente, com essas políticas nacionalmente determinadas. Então, isso faz essa COP um momento chave, um momento, né, o momento da verdade. O acordo está levando o mundo para onde deveria levar, né, e isso num contexto de emergência climática. Né? Informado também pelo último relatório do IPCC, que traz dados graves sobre o avanço do problema, né? De que, muito resumidamente, né, o consenso científico é de que o mundo não está no caminho de controlar o aumento da temperatura média global, e que os países contam com as tecnologias para efetivamente fazer esse controle, mas que o tempo para fazer elas darem resultado está se fechando. Então, fala-se também que nós temos uma década crítica, que as ações precisam ser intensificadas nesses próximos 10 anos para a gente se manter no objetivo do Acordo de Paris, que é controlar a temperatura em 1,5. Então, o GST é o momento da verdade, e ele vai ser definido na COP, mas ele vem sendo discutido e negociado há 2 anos, e nós estamos convictos que vai ser o resultado vai ser um resultado significativo, de que o acordo ele funciona, mas que ele tem sérias falhas de implementação. Então, o foco, né, nos próximos anos, nos próximos meses, é de sanar essas falhas de implementação. Flávia, a gente está falando aí de um esforço global, a gente fala muito em países, governos, mas muito se fala também da responsabilidade do setor privado no cumprimento das metas do Acordo de Paris. Como a ENGIE se posiciona em relação a isso? Cada vez mais a gente tem reconhecido a importância de outros setores subnacionais na participação desse debate, na assunção de compromissos, e o setor privado, há pouco tempo a gente até notou algumas manifestações do secretário-geral da ONU já sinalizando que talvez a gente demorou muito para chamar o setor privado, os setores subnacionais, para discutir e participar dessas conversas, né? Das soluções, da problemática da solução.
Então, no ano passado, inclusive, foi apresentado esse relatório importante que chama Integrity Matters, né, orientando esses atores subnacionais a como fixarem as suas rotas de descarbonização, como anunciarem, como que assegurar, né, a integridade e evitar o greenwash, evitar compreensões distorcidas, maculando tanto os esforços, né, quanto a reputação daqueles que vêm anunciando esse compromisso. A ENGIE, particularmente, é uma empresa líder global em energia. No Brasil, estamos presentes há 26 anos, temos aí um ativo de mais de 11 gigas de energia, agora diversificando esse portfólio para transmissão, né, temos um estudo aí capitaneado pelo SEBRE, Centro Brasileiro de Relações Internacionais, com o BID e a Senergia da Copa UFRJ e a EPE, que indica que a gente precisa, para atingir a neutralidade climática, o Brasil até 2050, a gente precisa fortalecer e até mesmo duplicar o nosso sistema de transmissão de energia. Então, o grupo tem voltado para esse mercado também, para além, né, do compromisso e da ambição de aumentar o nosso portfólio em geração renovável. Também acreditamos no transporte de gás como um vetor de descarbonização do Brasil, né, para atender aí a indústria ainda carbono intensiva, atender a descarbonização das cidades, soluções de eficiência energética também. Então, nós assumimos um compromisso global de atingir o net zero até 2045, em linha com os Science-Based Targets, abrangendo os 3 escopos e envolvendo toda a nossa cadeia de valor, né? Fornecedores, clientes. Temos uma meta, né, publicada de atingir 45 milhões de toneladas de CO2 equivalentes através de produtos e serviços aos nossos clientes, globalmente falando, né? Então, são metas ambiciosas e a gente vem trabalhando nisso em diversas frentes, para além de nossos produtos, né? Investimento, né? O grupo tem um foco em investimento no Brasil muito relevante. Apesar de estarmos presentes em diversos países, o Brasil é uma das principais focos de investimento do grupo. Então, também trabalhando com informação qualificada, porque a gente tem visto que muitas vezes, né, tudo que a gente tem, por exemplo, de avanço em termos de geração renovável no Brasil, a gente tem ainda muito a fazer com relação a, por exemplo, eficiência energética. Há pouco tempo nós falávamos com a representante da empresa de pesquisa energética, que o Brasil tem aí aposta em 35% das NDCs brasileiras podem ser alcançados através de soluções de eficiência energética. Então, isso a gente tem aí um papel, um dever de casa para fazer, né? Então, isso envolve o quê? Cultura, envolve informação qualificada, informação técnica, né? O Além da Energia, por exemplo, é um hub de conteúdo próprio que a gente tem. Alcançamos essa semana uma marca de 4 milhões de usuários únicos, onde a gente busca reiterada, sistematicamente, prover informação qualificada sobre transição energética, sobre soluções e eficiência. E a gente tem também esse trabalho nos nossos projetos sociais, né, que a gente sabe que a gente está trabalhando cultura, a gente está trabalhando conscientização, informação. Só a título de exemplo, nós temos um projeto com o Museu da Manhã que chama Meninas de 10 anos, Emergência Climática, capacitando meninas para o debate como protagonistas, incentivando meninas a seguir carreiras científicas, porque nós sabemos que as meninas e as mulheres são as principais, as populações mais vulneráveis para essas emergências climáticas. E estamos também agora com um programa junto com a Biogás, patrocinado pela Fundação ENGIE, doando, a Associação Brasileira de Biogás, doando biodigestores para diversas escolas públicas no Brasil todo, capacitando formadores, alunos sobre conhecimento técnico a respeito de aproveitamento energético de resíduos, contabilização de emissões, transição energética. Bom, são várias frentes de atuação, né, para ajudar, né, o capacity building, ajudar o conhecimento sobre as possibilidades e as alternativas que a gente tem de crescer, se desenvolver, mas voltado para uma economia de baixo carbono. De fato, são muitas estratégias e não tem como falar delas sem falar de dinheiro. Lilian, um dos temas cruciais é o do financiamento de ações de combate às mudanças climáticas nos países em desenvolvimento. Que desdobramentos a gente pode ter nessa frente?
Sobre financiamento, que um dos eixos principais do regime multilateral para o combate à mudança do clima, o que se está buscando agora é entender, dentro desse exercício do Balanço Geral do Acordo de Paris, entender onde que se chegou com a meta financeira que foi adotada em 2009, de que os financiadores do sistema, né, os países doadores, os países desenvolvidos, colocariam 100 bilhões de dólares anualmente de 2020 a 2025 para financiamento climático. E o regime ele tem vários instrumentos financeiros, né? Tem o Fundo Verde do Clima, tem o Fundo de Adaptação, e agora se espera vai ter um novo Fundo de Perdas e Danos. Então, é uma avaliação de onde se chegou nesses 100 bilhões, porque as informações até agora que não se chegou nessa cifra, que o financiamento climático ele não foi efetivo para ajudar países de menor desenvolvimento a conseguirem financiar a sua transição energética. Então, mas as últimas informações vindas de países participantes, né, das reuniões é que deve sair antes da COP um relatório onde essa cifra de 100 bilhões ela terá sido alcançada agora em 2023 e possivelmente também em 2022. Então, isso dá um alento, né, de que o que se combinou foi parcialmente cumprido e também isso vai influenciar na discussão que já está acontecendo e que deve ter um avanço agora em Dubai, de qual seria a nova meta financeira global. Tá? Se a gente estava trabalhando com as cifras de 100 bilhões, já se sabe que a implementação do conjunto das NDCs, ela custaria da ordem de trilhões de dólares, não bilhões. Então, o que se conseguiu chegar até agora com a meta de 100 bilhões, que não foi cumprida não foi atingida na sua totalidade, e onde que nós precisamos chegar, o que alguma diretriz vai sair agora de Dubai. E a discussão de financiamento, ela tem um aspecto ainda filosófico, digamos assim, porque a ordem dos investimentos necessários, muitos países eles estão argumentando que não basta ser só financiamento público concessional dos desenvolvidos para os em desenvolvimento, como prevê o artigo 9 do Acordo de Paris, mas que precisa ser um grande pacote de financiadores, bancos privados, filantropia, países, um blend de instrumentos financeiros que capaz de gerar os recursos na velocidade, na escala necessária. É preciso ter um engajamento de mais agentes subnacionais no financiamento? Essa é a discussão aberta pelo artigo 21C do Acordo de Paris, que diz que todo o fluxo financeiro deve estar alinhado à meta da temperatura de 1,5 grau. Então, é esse debate que está acontecendo agora, como financiar né, esse grande esforço de transição energética que se faz necessário para ter resultados na mudança do clima. Essa é a discussão do momento. Embora, né, o arcabouço jurídico ele diz que financiamento climático é uma obrigação dos poluidores históricos. E esse é um elemento que continua válido. Né? Então, a mobilização de atores privados, de bancos regionais de desenvolvimento, de bancos internacionais, ela é adicional a esse esforço, mas ela não retira a obrigação assinada em acordo, tá? De que o financiamento climático precisa ser alimentado pelos países que têm responsabilidade histórica pelo problema. Esse é o pacto do regime do clima. Mitigação, adaptação e meios de implementação. E os meios de implementação que estão pendentes e que precisam ser reforçados. Flávia, considerando a frequência com que eventos extremos têm acontecido, as questões de mitigação e adaptação deverão ganhar mais espaço? Olha, Bernardo, acho que são muitas variáveis que afetam esse cenário, né? A gente está com 2 guerras acontecendo,
né, os países tendem a se fechar e investir mais internamente, assegurar competitividade, né? Então, a gente observa aí crises, avanços, retrocessos nessa agenda, que são, às vezes, influenciados por questões que a gente não controla, né? Mas, por exemplo, né, os Estados Unidos, que não assinaram o protocolo de Kyoto, acabam de lançar um programa, né, o IRA, que é o Inflation Reduction Act, com investimentos da ordem de mais de 300 bilhões de dólares na agenda de transição energética e mitigação. A adaptação, a ONU, né, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, publicou há 4 dias atrás um relatório que se chama Lacuna de Adaptação 2023, subfinanciado, mal preparado, investimento e planejamento inadequados em adaptação climática deixam o mundo exposto. Esse é o nome do relatório, né? E a gente identifica aí uma necessidade de 10 a 18 vezes maior do que os fluxos financeiros públicos e internacionais para a agenda da adaptação. Eu acredito que o setor privado ele precisa se antecipar e entender as suas vulnerabilidades climáticas, físicas, reputacionais, né? Temos um desafio enorme aí pela frente, fortalecer as agendas dos governos, abranger, né, sua população, abranger as suas comunidades impactadas, não só para você entender as suas vulnerabilidades dos seus ativos, mas trabalhar juntamente com defesa civil, né, com organismos, né, entidades responsáveis pelo planejamento, ocupação territorial, ter uma visão mais referenciada dessa agenda, mas é isso, é paradoxal, né? Quando você vê as economias, né, a Europa com o Green Deal, com o CBAM, né, que é a contribuição, a tributação da importação, né, do carbono, os países se protegendo, né, protegendo as suas economias e, obviamente, talvez limitando esse fluxo de recursos. Mas a gente espera aí que a gente, né, acelere, né, se conscientize melhor, porque os cenários meteorológicos estão aí, ninguém nega, né, e eu acho que é mais fácil a gente agir preventivamente do que, né, emergencialmente, como a gente tem visto aí diversos países enfrentando, né, ondas de calor, né, inundação, seca, e isso impacta definitivamente, decisivamente, todas as economias globais, obviamente com muito maior impacto nos países mais vulneráveis. Lilian, como estão os preparativos para a COP30, que será realizada em Belém daqui a 2 anos? O que a gente pode esperar dessa edição tão emblemática na região amazônica? Eu costumo dizer, o trem da COP30 já partiu, né? Já tem até uma camiseta. Eu tenho já a camiseta que o governo do Pará já fez. Olha, os preparativos já começaram, tá? Tem um comitê da organização da COP30 do governo federal, organizado, centralizado na Casa Civil. O governo do Pará também tem um comitê local, está ativíssimo, e o próximo passo é nessa COP28, ela tem que adotar a decisão que confirma o Brasil como sede da COP30. E ao ter essa decisão, o Brasil anunciará que será em Belém do Pará. Pela primeira vez uma COP do clima no Brasil, pela primeira vez na região amazônica, nós estamos super entusiasmados, né? E do ponto de vista substantivo, a gente é uma COP super importante, a de Belém, porque ela é a COP do segundo ciclo de NDCs. Então, é o momento, né, em 2025, que os países, inclusive o Brasil, terão que apresentar sua segunda rodada de contribuições e, dado toda essa discussão que a gente já teve aqui, da questão do agravamento, né, dos eventos climáticos, da emergência climática confirmada pela ciência, se espera, então, que essa rodada traga mais compromissos, mais ação, inclusive, mais ação de preparação interna para esses eventos. E então vai ser a COP das NDCs. E nós estamos finalizando os nossos objetivos, né? Estamos num processo de
de entender como o Brasil e a COP brasileira, ela poderá ajudar nesse caminho, o rumo a manter o objetivo de controlar o aumento da temperatura em 1,5. Inclusive, nós vamos inovar na COP28, apresentaremos um item de agenda intitulado Missão 1,5, onde a gente vai tentar explorar, junto com as outras partes, os outros países, mecanismos de estímulo a quem puder caminhar mais rápido. Então, isso ainda não tem os contornos definidos, mas é uma dos caminhos que possivelmente se possa trilhar, né, além das NDCs, como estimular os países a se movimentarem mais rápido. E quanto a isso, a boa notícia também é que o grupo negociador que estava operacionalizando, vendo como vai funcionar o novo fundo de perdas e danos, ele chegou a um acordo e há uma decisão fechada que vai ser retomada agora na COP de Dubai. Então, é muito provável que tenhamos um novo fundo específico para perdas e danos, acessível para todos os países em desenvolvimento. Flávia, já embarcou também na COP30? Estamos nos preparativos, na ansiedade, na expectativa. COP30, a ENGIE tem ativos no estado do Pará, né? Eu acho que é muito importante o mundo vir para cá e entender a complexidade da realidade brasileira. Só o estado do Pará tem dimensões continentais. Recentemente eu assisti a uma fala do secretário adjunto da Secretaria de Meio Ambiente do estado do Pará, responsável pela área de regularização fundiária, Rodolfo Zaluth Bastos, e ele falava da complexidade que é hoje você implementar o cadastro ambiental rural, por exemplo, num estado onde a maioria da população, né, não está digitalizada, não tem acesso à internet, não tem assistência técnica, tem muita coisa por ser feita, e eu tenho muita esperança de que a gente consiga estabelecer no Brasil um diálogo construtivo, produtivo, todos os setores da economia, né? Ali a gente tem indústria, a gente tem energia, a gente tem o agronegócio, né? O governo do Estado, para que a gente mostre para o mundo essas complexidades, né? As dificuldades que a gente tem no enfrentamento do desmatamento, né? Do avanço das atividades sobre a região amazônica, e tenha um debate efetivamente produtivo, transparente, ético, que a gente mostre todos esses ativos, né, ambientais, de biodiversidade, oportunidades em bioeconomia que a gente tem para o mundo, né, como tendo, sim, a gente está preparado, a gente tem esperança de poder contribuir, né, com esse debate, com esse alinhamento, com essa convergência, angariar recursos, né, investimentos em áreas prioritárias, para que a gente possa estar preparado para receber a COP de 2025, a COP30, aqui no Brasil, no estado do Pará. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito a Lilian e a Flávia. Voltem sempre. Eu que agradeço o convite, um prazer participar do Além da Energia, e já me voluntario para um tempo depois da COP28, a gente fazer sobre analisar os rumos que os países conseguiram coletivamente alcançar lá em Dubai, porque a emergência climática está precisando de grandes acordos. Muito obrigada. Maravilha. Mais uma vez, obrigada, Bernardo, e mais uma vez, obrigada, Lilian, pela sua disponibilidade. Muito importante para a gente ter a sua presença aqui, e já está aceita a proposta de que a gente retome essa conversa aí depois da COP. E nos vemos em Dubai. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!